Boa noite, irmãos, graça e paz. Durante essa semana, irmãos, eu orei para que Deus me desse uma palavra de Deus para compartilhar com todos vocês, hoje aqui por essa live, por esse culto. E Deus me levou a uma pergunta, onde os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. E se você quiser acompanhar a leitura desse texto, gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então aqui nós podemos perceber que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus e Jesus responde. Não talvez de uma forma precisa, como eles gostariam, mas Jesus fala então de muitos sinais que anunciariam a sua vinda, e nós podemos perceber, irmãos, que todos esses sinais já se cumpriram. E o nosso problema é às vezes criar a ideia que todos esses sinais precisam acontecer à nossa volta, mas a Bíblia deixa claro que esses sinais acontecerão em vários lugares e não em todos os lugares, como nós acabamos de ler. E Jesus, quando ele vai responder, vai dar continuidade a essa resposta, ele usa de parábolas, e Jesus usava muito de parábolas para falar com os discípulos, e quando eles perguntam acerca do fim, ele vai falando, e depois ele inicia contando algumas parábolas. Na verdade são 3 parábolas que ele conta, que é a parábola das 10 virgens, a dos 2 servos e a dos talentos. E se você perceber, todas essas 3 parábolas, elas tratam de um mesmo assunto, mas com um enfoque diferente. Mas há algo em comum nessas 3 parábolas, que é a ausência de Jesus e a sua aparente demora em voltar. E hoje nós vamos abordar apenas uma dessas parábolas, porque infelizmente nós não temos tanto tempo assim. Nós vamos falar apenas da parábola das 10 virgens, que é no capítulo 25 do livro de Mateus também. E eu quero ler com você também até o verso 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas tido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabei o dia e a hora em que o Filho do Homem irá de vir. Então aqui nós vemos, irmãos, que há um grande problema quando nós, às vezes, não nos atentamos ao tempo. Todas as vezes que a gente deixa algo para a última hora ou para o fim, a gente acaba ficando de fora. E a gente vê que algumas dessas virgens acabaram ficando de fora das bodas, porque deixaram para se preparar apenas no final. E há muitas coisas que nós podemos aprender com essa parábola. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é acerca dessas 10 virgens. E primeiro eu quero falar sobre o contexto histórico do que representavam essas virgens. Existia um ritual de celebração de um casamento,
O noivo geralmente ia embora, né, ia preparar a casa, as coisas, para depois vir buscar a noiva. E quando se sabia que o noivo estava chegando, se anunciava a chegada do noivo, então as virgens com as suas lamparinas iam ao encontro do noivo, com músicas, com instrumentos, para celebrar a chegada do noivo. E é sobre essa celebração, sobre esse casamento, que essa parábola fala. E quando a Bíblia fala sobre 10 virgens, nós precisamos entender de fato o que essas 10 virgens representam. O número 10 representa a totalidade de Deus. E quando se fala em 10 virgens, está falando, irmãos, sobre todos os cristãos de todas as épocas. Então, eu e você fazemos parte dessa parábola. Eu e você somos essas virgens. O que a nossa postura vai decidir, o que eu e você podemos decidir, é se nós seremos as virgens prudentes ou as loucas. São as nossas atitudes que definem o que nós somos. De acordo com as nossas atitudes, nós podemos ser loucos ou prudentes. E muitas vezes, quando se fala nas virgens loucas, para muitos se dá a ideia que essas virgens não eram salvas. Mas nós precisamos desconstruir isso, porque a parábola fala sobre a semelhança do reino. Então, aqui nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de reino. E para ter reino, precisa-se ter obras. E essas virgens loucas, elas não tinham as obras necessárias. E por isso que a gente vê que elas não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. E quando se fala também em perca da salvação por serem loucas, nós precisamos entender que a natureza dessas virgens era a mesma. Todas as vezes que se fala em virgem, a palavra virgem nunca vai remeter a algo pecaminoso. Então a natureza dessas virgens era a mesma. O que elas tinham? Elas tinham uma conduta diferente. Mas ambas tinham condição total de servir a Deus. Tinham a mesma condição, só não tinham a mesma conduta. Tanto a prudente quanto a louca, ela ouviu o mesmo chamado. Ambas ouviram, aí vem o esposo, aí vem o noivo. E nessas horas a gente percebe que não basta apenas ouvir ao chamado de Deus. Nós precisamos responder ao chamado de Deus. E é isso que falta para algumas pessoas, responder ao chamado de Deus. Se você está ouvindo essa live, provavelmente você já tenha ouvido o chamado de Deus. Provavelmente Deus já tenha chamado você para algo. Mas será que você tem respondido ao chamado de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o desejo de Deus? Ou você tem seguido ao chamado de Deus da sua forma e da sua maneira? Que virgem é você? E que lâmpada você carrega com você? Porque se as virgens somos nós, o que são as lâmpadas que elas carregavam? Que lâmpada você tem carregado durante a sua vida? E quando nós falamos de lâmpada, nós podemos falar de várias coisas. Essas lâmpadas podem representar a nossa vida, pode representar o nosso testemunho, pode representar o nosso ministério. E o que faltou para a lamparina dessas virgens loucas? Por que elas, de repente, no meio do caminho, a chama dela apagou? Por que a luz delas apagaram? E elas apagaram porque lhes faltou o azeite. E nós precisamos entender também o que o azeite representa nessa parábola. E aqui nós precisamos entender que o azeite, ele representa a unção de Deus, representa o Espírito Santo de Deus. Não apenas o Espírito Santo dentro de nós como a garantia da salvação, como a certeza da salvação. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor em nós. Ou seja, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu creio que eu me tornei um só espírito com o Senhor. Isso me garante a salvação. Mas quando nós falamos de unção, nós falamos do Espírito Santo sobre nós, do Espírito Santo nos capacitando. E para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus, nós precisamos então ter a certeza que nós temos esse azeite sobre as nossas vidas. Na nossa vida com Deus, não importa simplesmente como nós começamos, porque se você perceber, todas essas virgens iniciaram com as suas lamparinas acesas, mas ao decorrer da vida delas, algo aconteceu, o azeite acabou e elas ficaram sem luz. Então a nossa vida não é sobre deixar que a chama se acenda, mas é fazer com que ela permaneça acesa. E essa é a nossa busca, fazer com que o azeite nunca falte sobre as nossas vidas.
Quando nós falamos, irmãos, de salvação, nós entendemos que a salvação é graça de Deus, que a salvação é um favor imerecido. Ou seja, não há nada que nós façamos que interfere na salvação. Mas quando nós estamos falando de unção, quando nós estamos falando de azeite, nós podemos perceber, irmãos, que aqui na parábola fala sobre comprar o azeite. E diz assim no verso 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então, diferente da salvação, que é uma graça, que é um favor imerecido, se eu desejo a unção de Deus, se eu desejo ser capacitado por Deus, eu preciso comprar esse azeite. Como será que se fabrica azeite? Você já parou para pensar como se produz o azeite? Em Israel, o azeite era produzido da seguinte forma: eram colocadas azeitonas dentro de um saco, e eles prensavam esse saco, e quando eles prensavam aquela azeitona, ela moía a azeitona e escorria o óleo e gerava então o azeite. Então, para que haja azeite, precisa haver pressão. E na nossa vida espiritual, irmãos, para que a gente realmente receba esse azeite de Deus, nós também precisamos aceitar entrar na prensa de Deus. Quando nós aceitamos ser prensados pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, acontece o mesmo processo que acontecia com a azeitona, quando eles prensavam numa prensa, é aquilo que acontece espiritualmente conosco. Nós passamos então a receber a unção de Deus. Eu quero te mostrar algo. Paulo era alguém que era cheio da unção de Deus. Era alguém que nunca parou na metade do caminho, nunca faltou luz. Paulo nunca deixou de queimar a vida de Deus, porque ele sempre aceitou os processos de Deus para a vida deles. E muitas pessoas deixam as suas lamparinas apagarem, porque não aceitam o propósito de Deus. Querem ser usados por Deus, querem ter uma vida com Deus, mas de acordo com aquilo que pensam, e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Há pessoas querendo viver com Deus fugindo do sofrimento, mas não há como ter uma vida com Deus de fato fugindo do sofrimento, fugindo das tribulações. E Paulo nos prova isso em todo o tempo. E eu quero ler algo com você, lá em 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que Paulo estava dizendo? Se nós realmente queremos que a vida de Deus se manifeste em nós, nós precisamos morrer. Então a compra do azeite é feita através do quê? Através da nossa morte diária. Quanto mais eu morro para a minha vontade, quanto mais eu morro para as minhas emoções, e passo a viver essa modificação na minha carne, eu passo a receber a unção de Deus, eu passo a receber o azeite de Deus, a vida de Deus, e essa vida que vai me capacitar para cumprir o chamado de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender de fato aquilo que nós queremos comprar, para que nós possamos ir no lugar certo. Se você quer comprar pão, você vai no lugar que você tenha certeza que tem pão, você vai na padaria. Se você quer a unção de Deus, qual é o lugar que você vai encontrar a unção de Deus? E muitas pessoas têm procurado a unção de Deus, a vida de Deus em lugares errados, em pessoas erradas. Paulo fala muito claro como ele derramava o Espírito Santo sobre a vida das pessoas, como ele derramava essa unção sobre a vida das pessoas. Em um versículo, Paulo diz o seguinte: e impondo-lhe as mãos, eram cheios do Espírito Santo de Deus. Se você percebe que hoje você precisa desse azeite, desse óleo da unção, você precisa ir ao lugar correto, você precisa ir às pessoas corretas, você precisa reconhecer quem são as pessoas que estão com a unção de Deus, com a unção que você precisa, e procurar ajuda, procurar andar com essas pessoas, irmãos. Não é para comprar a unção. Quando ele usa essa figura sobre comprar, ele está querendo mostrar que precisa de um empenho, precisa de uma dedicação, para que de fato nós possamos ter essa unção sobre as nossas vidas. E assim como Paulo, cheio da unção de Deus, nunca parou, se você for cheio dessa unção, você também nunca vai parar. O grande segredo da nossa vida é permitir que o azeite nunca acabe. E se o azeite nunca acabar, nós vamos continuar queimando da vida de Deus até que Ele venha. E essa é a forma que Ele quer nos encontrar. Quando Ele vier, Ele quer nos encontrar queimando, Ele quer nos encontrar acesos.
acesos dessa chama que não pode se apagar. E como fazer para que essa chama não se apague sobre as nossas vidas? E é isso que eu quero falar um pouquinho com você, te mostrar qual é o caminho para que realmente essa chama continue acesa em nossos corações. E a primeira coisa, nós precisamos ser intensos. Se você quer que essa chama permaneça acesa, que a sua lamparina continue acesa, você precisa ser intenso. E não começar a vida intensamente. Porque há muitas pessoas que vêm para Cristo, irmãos, como um trator, elas são muito intensas. E elas vão indo e vão arrastando as pessoas para Cristo. Mas de repente algo acontece, elas não repõem esse óleo. Elas saem com a lamparina, mas não saem com a vasilha com óleo. Porque nós precisamos perceber, irmãos, quando o óleo está acabando. Essas lamparinas, irmãos, fala que a cada 15 minutos elas precisavam receber o óleo para que elas continuassem acesas. E por isso que se gastava tanto óleo. E por isso que as prudentes não saíam apenas com as lamparinas, mas saíam sempre com o óleo. E é isso que está nos faltando, sair sempre com o óleo. A vida com Deus não importa como você começa, mas muito mais como você termina. Não basta você iniciar com intensidade, você precisa permanecer em intensidade. Muitas pessoas querem ter êxito no reino de Deus, querem ter êxito em frutificar e multiplicar suas células, desejam crescer no seu ministério. Talvez hoje você seja um líder que deseja ser um supervisor, que deseja ser um pastor, mas às vezes nós queremos encontrar esse êxito através daquilo que nós podemos fazer. E a Bíblia é muito clara que o nosso êxito e o nosso crescimento não está naquilo que nós podemos fazer, mas sim no lugar onde nós estamos firmados. O chamado de Deus não é um chamado para frutificar, não é um chamado para fazer, mas é um chamado para permanecer. Quando Jesus se apresenta e diz, eu sou a videira verdadeira, ele diz o quê? Eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Veja que ele não dá uma série de direções ou orientações sobre o que fazer para dar muitos frutos. Ele simplesmente fala sobre a importância de permanecer. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos permanecer na palavra, precisamos permanecer na presença de Deus. E o nosso problema é que muitas vezes, em circunstâncias ruins, nós não permanecemos. Em circunstâncias ruins, nós simplesmente, às vezes, abandonamos as nossas lamparinas em qualquer lugar. Quantos de vocês assistindo hoje essa live não abandonaram a sua lamparina, o seu ministério, o seu chamado em algum lugar? Quantos de vocês já tiveram a sua lamparina com uma grande chama e hoje são como um pavio que fumega? Mas a boa notícia é que a palavra de Deus diz que Ele não rejeita o pavio que fumega. Então não importa como está a sua lamparina, não importa se você deixou aquela primeira intensidade, se você deixou o primeiro amor, que é o amor de Deus, e tem vivido uma vida baseada no seu próprio amor por Ele. É tempo de reacender essa chama, é tempo de comprar esse óleo, é tempo de aceitar as pressões de Deus sobre a nossa vida, porque são as pressões que geram em nós esse óleo. E quando nós de fato permanecermos na palavra de Deus, nós vamos perceber que os frutos vão acontecer de forma naturalmente. Nós não vamos buscar os frutos vão acontecer quando nós realmente permanecemos na palavra de Deus. Outro fator muito importante, irmãos, para que nós possamos manter a unção de Deus, o óleo sobre as nossas lamparinas, é aprender a dizer não. Muitos de nós sofremos e não avançamos porque não sabemos dizer não. As nossas prioridades não são definidas pelo sim que nós declaramos, mas acredite, as nossas prioridades são definidas pelos nãos que nós declaramos durante a nossa vida. Você precisa aprender a dizer não para as pessoas e a dizer não para você mesmo. Muitas vezes olhar para você e dizer, você não precisa disso. Você não precisa dessas companhias, você não precisa fazer isso para ser aceito, porque você é aceito pelo amor de Deus. E há uma geração de jovens, irmãos, que não dizem não, porque querem ser aceitos, quando na verdade já foram aceitos pelo maior amor que a humanidade já viu, que é o amor de Deus. Para de fazer as coisas para ser aceito na sua rodinha de amigos.
Se os seus amigos não te aceitam da forma que você é, com a vida que você tem, é porque de fato eles não são seus amigos e você não precisa deles. Verdadeiros amigos são aqueles que realmente te aproximam de Deus, são aqueles que te levam a ser cheio da unção de Deus e do óleo de Deus. Se posicione, diga não quando for necessário. E quando nós falamos em dizer não, irmãos, nós não estamos falando em não poder fazer nada. Eu tenho que dizer não para tudo. Não, você não precisa dizer não para tudo. Você precisa dizer não para aquilo que tem roubado o lugar daquilo que é eterno. Aquilo que se corrompe não pode tomar lugar daquilo que é eterno. E muitas vezes nós estamos invertendo, deixando que as coisas que se corrompem tomem o lugar daquilo que é eterno. Priorize, irmãos, aquilo que é eterno. Porque se nós dedicamos o nosso tempo, irmãos, pelaquilo que não é eterno, nós estamos perdendo tempo. Priorize o seu tempo. E se você priorizar isso, você vai ver grandes mudanças e grandes transformações. E quando nós falamos em dizer não, irmãos, nós não estamos falando em dizer não para as coisas ilícitas, porque eu não preciso dizer não para as coisas ilícitas. A própria lei já diz não para elas, já grita não para elas. Muitas vezes o dizer não é exatamente para aquilo que te é lícito. Apóstolo Paulo falava: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aprenda, se você quer manter a chama de Deus acesa na sua lamparina. É preciso se posicionar, é preciso dizer não quando se precisa dizer não. E é preciso se dizer sim também quando é preciso dizer sim. Nós não podemos ser uma geração que fica em cima do muro. Nós precisamos ser uma geração que se posiciona. Sim, sim, não, não. Que vem a partir disso, irmãos, é do maligno. Se posicione. Não tenha vergonha das suas posições e dos seus princípios. Outro fator importante para se manter a unção de Deus e o óleo de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, é entender que apenas informação não é suficiente. Eu quero ler com você, voltar lá, Mateus 25, quero ler o verso 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui nós vemos, irmãos, que ter informação não é o bastante. Todas aquelas virgens tinham a informação: o noivo vem. Mas quando elas chegam diante de noivo, o que o noivo declara? Não vos conheço. E esse é um grande problema, irmãos, de muitos da nossa geração. Nós temos às vezes muita informação e pouco relacionamento e pouca intimidade. Não é sobre o tanto de informação que eu tenho, mas é sobre o tempo que eu tenho de qualidade na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos presos às nossas células, aos nossos devocionais, a assistir a live, mas às vezes nos falta um tempo de intimidade com Deus. É muito bom estar em comunhão, é muito bom estar com amigos na presença de Deus, mas também é muito bom desfrutar de momentos onde nós estamos a sós com Deus, onde ninguém pode atrapalhar aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Quando nós falamos, irmãos, sobre conhecer, de fato, estamos falando sobre a palavra de Deus. Mas quando falamos sobre a palavra de Deus, quando falamos sobre aprender a palavra de Deus, não estamos falando sobre aprender sobre um livro de um autor que já morreu. Nós estamos falando sobre aprender de um livro que é Espírito e Vida, com um autor que também é vivo, com um autor que mora dentro de você. E é dessa forma que nós precisamos nos relacionar com Ele, com intimidade, crendo que nós somos um só com Ele, que Ele fez de nós um só corpo. E ainda muitos de nós têm se relacionado com um Deus muito distante. E se nós formos distante dele nesse tempo, haverá um tempo que ele vai decidir estar distante de nós. E vai acontecer o que nós vemos. Nós vamos chegar declarando que conhecemos o noivo, e ele vai dizer: digo-vos que não vos conheço. Eu imagino, irmãos, que não há nada mais triste na nossa vida do que alguém que a gente supõe amar diga que não nos conhece. Eu acho que essa seja talvez uma das cenas mais tristes que muitos vão viver. Chegar diante de Deus, diante de Cristo, Ele olhar para você, olhar nos seus olhos e dizer: eu não te conheço. E muitos tentarão justificar,
sobre tudo aquilo que fizeram para o Senhor. Vão dizer que curaram em nome dele, que expulsaram demônios em nome dele. Mas nada disso, irmãos, vai adiantar. Ele vai continuar dizendo que ele não te conhece. E quando nós falamos, irmãos, sobre essa questão de conhecer e informação, esse princípio, irmãos, é tão válido para Jesus, que ele tinha a informação do que nós éramos. Ele já tinha a informação de tudo aquilo que nós tínhamos feito. Mas só a informação para ele não foi o bastante. Ele decidiu conhecer. Ele decidiu conhecer os nossos sentimentos. Ele decidiu conhecer as nossas emoções. E quando ele decide conhecer verdadeiramente aquilo que era um homem, ele se tornou homem como nós. E quando ele se tornou homem como nós, ele passa a nos conhecer perfeitamente. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele conheceu as suas aflições, ele conheceu os seus medos, mas a diferença entre nós e ele é que ele permaneceu sem pecado, para que nós pudéssemos também entender, se nós formos cheios da unção, cheios do óleo nas nossas lamparinas, nós também vamos poder permanecer sem pecado. Nós pecamos porque nós deixamos que o nosso nível de azeite nas nossas lamparinas esteja muito baixo. E quando ele está muito baixo, é quando nós pecamos. Se você manter a sua vida cheia do azeite de Deus, certamente você vai estar distante do pecado. E quando nós falamos sobre conhecer, ou sobre Jesus dizer que não nos conhece, nós precisamos também entender de que forma que ele nos conhece. Através do que Jesus Cristo conhece verdadeiramente quem você é. E Jesus Cristo nos conhece através das nossas obras. Nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas obras que nós realizamos. A prova disso é que quando João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus fala acerca das cartas, né? E lá em Apocalipse 3 fala sobre as cartas às 7 igrejas. E são 7 cartas diferentes, para igrejas diferentes, com condutas diferentes. Mas há algo em comum em todas essas 7 cartas. Há uma frase em comum. E essa frase em comum é Jesus dizendo: conheço as tuas obras. E acredite, ele conhece as tuas obras. E é por causa das tuas obras, do cumprimento dessas obras ou não, é que você vai poder entrar nessas bodas ou não. Se você cumprir as obras, certamente você vai poder celebrar as bodas do Cordeiro. Agora, se você não tem cumprido essas obras, quais são essas obras? Essas obras são as obras descritas lá em Efésios 2:10, que diz que são as obras que o próprio Deus preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos andar sobre elas. Se você de fato deseja o reino de Deus, você precisa caminhar sobre essas obras, porque Cristo conhece as obras que é para você realizar, mas ele também conhece as que você tem realizado nesse momento. E a melhor condição para se herdar o reino de Deus é que as obras que ele preparou sejam as mesmas que você tem realizado. Quando isso se tornar uma realidade, certamente você pode descansar que há um reino preparado para você, e certamente você vai desfrutar dele se você realmente permanecer nessa conduta. Outro fator importante, além das obras, para que a gente mantenha essa chama acesa, é realmente, irmãos, cuidar com os enganos. Nós vivemos, irmãos, um tempo de muito engano, de muitos falsos profetas. E se você for ver lá no capítulo 24, no verso 11, diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, e como há pessoas sendo enganadas por um falso evangelho, por falsos pastores, por falsos profetas. E por que nós temos sido muitas vezes enganados? Nós temos sido enganados, irmãos, pela falta do conhecimento. Desde lá de Oséias, a palavra de Deus já revela: o povo perece por falta de conhecimento. Milhares de anos depois disso, o povo continua perecendo por falta de conhecimento. De um conhecimento, irmãos, de um acesso tão fácil. É difícil você ir numa casa onde não haja um exemplar de uma Bíblia para que se possa fazer a leitura. Hoje nós temos a Bíblia no nosso celular, hoje nós temos a Bíblia pela internet. Nós somos privilegiados, irmãos, pelo acesso à informação que nós temos, onde em muitos lugares se é proibido, se é bloqueado ter esse acesso. No país onde nós vivemos, irmãos, é enganado quem quer, é enganado aquele que não busca a palavra de Deus.
pelos sinais dos fins dos tempos, irmãos, esse engano tem crescido, esse engano tem aumentado. Mas da mesma intensidade que esse engano tem aumentado para alguns, a revelação da palavra tem aumentado para outros. Eu fico feliz, irmãos, porque eu sei que quando esses falsos profetas se levantarem, os filhos de Deus também vão se levantar. Vão se levantar e vão se posicionar e vão dizer: ele é um falso profeta. Ele não fala como Jesus, ele não é como Jesus. Ele não fala em nome de Jesus. E tem muita gente que talvez nós temos ouvido, que não tem falado em nome de Jesus. Tem falado em nome do seu próprio ego, da sua própria mente. E aquilo que nós falamos, irmãos, nós precisamos crer e ter convicção que aquilo que declaramos como evangelho vem direto do trono de Deus. Aí sim, as nossas palavras terão vida. Aí sim, as nossas palavras serão espírito e vida. Porque é isso que de fato a palavra de Deus é, espírito e vida. E é isso que nós precisamos ter, espírito e vida sobre nós, para manter essa chama acesa em nós. Se fosse hoje o dia da vinda de Jesus, porque, irmãos, muitas pessoas querem saber o dia da vinda de Jesus, porque clamam isso, irmãos, com o maior desejo do seu coração. Há uma geração que realmente clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas também há uma geração procurando decifrar meios de descobrir quando o Senhor vem. E aí, quando elas descobrirem se de fato Ele vem, aí sim elas vão se preparar. É muito cedo para me preparar ainda. Eu não estudei, eu não tive filhos. Muitas pessoas declaram: não, Jesus não volta ainda porque eu ainda tenho coisas para realizar. E eu já pensei assim, irmãos, durante muito tempo da minha vida. E hoje, irmãos, não há nada mais que me impeça de clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque eu sei que aquilo que eu vou viver em Deus, aquilo que eu vou viver no reino de Deus, nada aqui nesse plano se compara. Nada pode me dar mais prazer e mais alegria daquilo que Deus tem preparado para mim. Preparado para mim e preparado para você desde a fundação do mundo. Então para de se preocupar com aquilo que você ainda pode fazer nessa terra. Que o nosso clamor seja realmente: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, eu não consigo olhar para todas essas situações que acontecem no mundo inteiro e não entender que é só os sinais, irmãos, se intensificando. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Embora ainda não seja o fim, irmãos, já é o anúncio do fim. Quando nós falamos na parábola, e ali diz sobre: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quando ouviu-se esse clamor, irmãos, esse clamor fala dos sinais. Todos esses sinais que ele fala no capítulo 24, é o clamor do verso 25. São esses sinais, irmãos, que estão falando para nós: ora, o esposo vem. A gente está ouvindo que o esposo está vindo, o que você tem feito? Se o esposo vier hoje, de que forma ele vai te encontrar? Como é que está a sua lamparina hoje? Quando você saiu de casa hoje, você saiu só com a lamparina ou com a vasilha de azeite também? E às vezes a gente não quer sair com a vasilha de azeite, irmãos, porque é muito mais fácil carregar uma coisa só, achando que a gente vai ter azeite suficiente. Assim como nós não podemos sair com um carro, irmãos, com pouca gasolina, sem ter certeza que aquela gasolina nos leva até onde nós queremos chegar. Nós não podemos sair, irmãos, espiritualmente sem o óleo, porque talvez nós não vamos conseguir chegar aonde nós queremos. E que essa palavra hoje te desperte. Não é para te assustar, porque nós não precisamos ser assustados com a vinda do esposo. Muito pelo contrário. Se você de fato fosse uma noiva que esperasse o seu esposo, você consegue imaginar você temendo essa espera? Esse encontro não fala de um temor, esse encontro fala de um amor que nada pode comprar, um amor que nada pode se superar. Se desperta, igreja. Eu não sei quem era você até hoje, se você era a virgem prudente ou a louca, mas que você deixe de ser como uma virgem louca e imprudente, e que você se torne prudente e leve a unção de Deus aonde você for. Não saia sem a certeza da unção de Deus.